Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, encontramos na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 4, o versículo 18. Está escrito assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Este texto decorre de uma situação que ocorreu entre os irmãos lá de Tessalônica, visto que Paulo, quando anunciou a eles o evangelho, lhes apresentou um evangelho completo, seguro, verdadeiro, e ele diz assim no capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então o Evangelho chegou com poder, com demonstração, com palavra, com a ação do Espírito de Deus, e eles logo entenderam e se entregaram plenamente para servir ao Senhor. E no verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então observe que no recebimento da palavra do Evangelho, eles o receberam debaixo de muita tribulação, de muito sofrimento, de muitas dificuldades que apareceram. Mas isso não teve o objetivo, ou seja, não conseguiu dissuadi-los da fé em Deus. Eles continuaram crendo no Senhor e demonstrando a cada dia a experiência da salvação, a ponto de que a fé que eles receberam se espalhou de tal forma que não se precisava falar mais a respeito dela. E eles então, como resultado dessa profunda transformação, começaram então a se converter dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a Jesus Cristo, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, que ao vir ele vai nos livrar da ira futura. Então, foi esta a mensagem que eles receberam e na qual eles creram plenamente. Mas não tardou muito. Eles esperavam a volta de Jesus para os seus dias, os dias deles aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás. Eles estavam esperando Jesus para aqueles dias. E ocorre que, como os dias e os anos foram se passando, e alguns daqueles irmãos que tinham recebido o Evangelho com alegria, com graça, com fé, e estavam experimentando isso a cada dia, era uma experiência nova e profunda na vida deles, surgiu então um comentário de que só ia encontrar-se com Jesus na sua vinda quem estivesse vivo quando Jesus viesse. Por quê? A fé deles era tão grande que eles esperavam Jesus para aqueles dias. Como nós nos dias atuais. Nós não esperamos Jesus para amanhã, para daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Não, nós esperamos Jesus para hoje. O nosso intuito é que ele venha hoje. Mas ele tem o dia certo para vir. E Deus, o Pai, sabe qual será este dia, e quando chegar este momento, ele vai ordenar o seu filho a vir buscar o seu povo aqui na terra. Pois bem, então surgiu lá o seguinte, que aqueles que morressem, eles perderiam a oportunidade, aqueles que morressem, eles perderiam a oportunidade de se encontrar com Jesus. E isso suscitou no coração dos irmãos uma tristeza, um ressentimento, uma angústia. Uma tristeza, um ressentimento, uma angústia.
Por quê? À medida em que o irmão morria, eles logo ficavam aflitos, porque o irmão não vai encontrar com Jesus, porque ele morreu. Ele precisaria estar vivo para receber Jesus. Como ele morreu, ele não vai mais encontrar com Jesus. E começaram a viver, o comportamento deles foi impactado por essa situação de tristeza, que eles começaram a viver como se não tivessem esperança em Deus, visto que a esperança está em Deus. Depois nós vamos observar que, seja pela vida ou seja pela morte, não importa, somos do Senhor. Não é a vida, não é a morte que vai interromper esse acesso diante de Deus. Se pela vida, glória a Deus. Se pela morte, glória a Deus. Mas o que ocorreu? Então Paulo começou escrevendo essa parte desse texto, que concluiu com as palavras que eu li. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por que eles precisavam ser consolados? Porque eles estavam como que aqueles que não têm esperança, como aqueles que já não tinham mais a expectativa firme e frequente com relação à vinda de Jesus e eles estarem vivos, e, portanto, a mente certamente começou a trabalhar, que se um morreu hoje, o outro morre amanhã, e depois sou eu, depois é o outro, e enfim, ninguém vai ver Jesus. Então, Paulo deixou bem esclarecido este assunto, começando no versículo 13. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, esse estado de coisas estava dominando aquele grupo de irmãos. E Paulo disse que eles estavam agindo como que com ignorância, quer dizer, sem conhecimento. E como aqueles que não têm esperança. Existem pessoas pela vida que não têm nenhum tipo de esperança. Não sabemos como elas conseguem viver, porque para viver é preciso ter esperança, expectativa. Se não tem esperança, como vive? Mas este era o comportamento que eles estavam demonstrando. Ora, servindo a Cristo, adorando a Deus, e chega neste momento, se coloca um entrave, um obstáculo. É como alguém está numa corrida e ele está perto de ser o vencedor e de repente surge no meio do caminho um obstáculo, ele é impedido e ele perde a corrida. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Eles estavam felizes, alegres, servindo a Jesus, esperando Jesus. De repente, morre um irmão, pronto. Cadê a esperança que na vinda de Jesus que virá para nos livrar da ira futura? Então eles ficavam parados e receosos, em dúvida. A dúvida aniquila a fé. A dúvida tira a esperança. A dúvida tira a expectativa. E por que surgiu a dúvida? Porque os irmãos físicos que são, eles vão morrer, esperando Jesus em vida. Mas muitos morrem na esperança. E eles então, aí Paulo esclareceu isso, dizendo o seguinte: não era para agir desta forma, não era para viver como se não tivesse esperança, porque os salvos por Cristo, eles têm uma esperança viva. E esta esperança é chamada a bem-aventurada esperança. A esperança do cristão em Deus, ela não morre, ela se realiza, ela se cumpre. Portanto, esta esperança gera vida, gera expectativa e fortalece a nossa perseverança em continuar esperando no Senhor. E isso eles, os discípulos, aqueles que
viveram contemporâneos de Jesus, todos eles presenciaram a ressurreição de Jesus. Jesus ressurreto. Então, e isto gerou o quê? A fé nas pessoas. A fé na... Porque a ressurreição de Jesus é a grande garantia de que a nossa ressurreição também acontecerá. Jesus ressuscitou, Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Corinto, Jesus ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem. E lá está escrito, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. Então, ele deixou claro isso aqui. Então, aqueles irmãos criam que Jesus morreu e ressuscitou. Então, eles precisavam fundamentar-se também, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Uma promessa feita por Jesus, confirmada em vários textos da palavra de Deus. Os que morrerem em Cristo, o Senhor Deus os trará de volta à vida, por ocasião da revelação de Jesus Cristo. E Paulo diz, olha, nós dizemos isso a vocês, não é por especulação, não é pela tradição, não é porque o sábio disse, o filósofo disse, não. Nós dizemos isto pela palavra do Senhor. O nosso fundamento, a nossa fonte de credibilidade é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não tem nela nenhuma sombra de dúvida. Ela é digna de credulidade. Ela é confiável, 100%. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, ou seja, na ocasião da vinda de Jesus, aqueles irmãos que estiverem vivos fisicamente, diz aqui, para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem. Nós não vamos subir antes dos que morreram em Cristo. Então, os que estiverem vivos vão ser privilegiados. Vão subir primeiro. Não. Ele deixa registrado aqui. Nós, os que estivermos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E como vai acontecer? Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 elementos importantes. Alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles irmãos que morreram sem ter alcançado a vinda de Jesus, eles morreram na fé. Eles morreram crendo. É o que diz o escritor. Ele está por vir no futuro. A vinda de Jesus, a mesma coisa. Se pela vida, estamos aqui. Se morrermos, seremos ressuscitados. Esta é a garantia de Deus para nós. E esta garantia se fundamenta na ressurreição de Jesus, que foi a primícia. Foi a primeira que aconteceu. Então ele diz aqui, os que ficarmos vivos e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que dormem serão despertados do sono da morte, eles acordarão e os vivos serão transformados ao mesmo tempo, vivos e mortos serão transformados, se despojarão deste corpo corruptível, mortal e contaminado, e receberemos todos os que foram ressuscitados e os que estiverem vivos, porque ressuscitando-se, eles estarão vivos. E junto aos vivos serão transformados, receberão de Deus um corpo imortal, incorruptível, santo e glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, com a habilidade para estar na presença de Deus. Então diz aqui, e os que morreram em Cristo.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quer dizer, primeiro, os que morreram ressuscitam. E depois, juntos, nós, os que estivermos vivos, e eles que foram ressuscitados, olha, seremos arrebatados juntamente com eles. Não é um na frente e outro atrás. Juntamente com eles. Nas nuvens, porque o Senhor virá do céu às nuvens. E nas nuvens se dará este encontro. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esta foi a palavra de Deus através de Paulo para trazer um esclarecimento àqueles irmãos de Tessalônica que estavam enfrentando outros com estas palavras. A dizer, quando o irmão morrer, antes de Jesus manifestar para vir buscá-lo, nós temos aqui uma palavra, que eles morrem em Cristo, mas eles vão ser ressuscitados. Então, estas palavras, elas têm o poder de trazer a consolação ao nosso coração de uns para com os outros. E nós encontramos, em momentos difíceis da vida, de tribulação, de perda, de prejuízos, de tantas coisas que acontecem, às vezes o coração quer se abater, atribular, angustiar, ficar sufocado, suprimido. E é justamente nesta hora que nós precisamos ter a convicção na palavra de Deus e buscar nela aquela palavra que vai nos trazer um consolo. A palavra de Deus é uma fonte de consolo para o nosso coração, para a nossa vida, para os momentos difíceis que enfrentamos. Nós encontramos que, quando o Senhor falou através do profeta Isaías, lá no capítulo 40, ele usou Isaías para falar com o povo de Israel a seguinte palavra: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus dizendo para consolar o seu povo. E a consolação de Deus, ela é útil, porque ela traz novamente a realidade, a confiança e a esperança em Deus, só através desta consolação. Então, consolar-nos uns aos outros é isto. A pessoa sente-se que perdeu o chão em determinadas situações, é preciso que alguém, um instrumento de Deus, venha com palavras que vão consolar aquele coração, consolar aquela vida. O próprio Deus é o Pai das consolações. Paulo escreveu isto na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 4, nós vamos encontrar assim. Versículo 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 4. Que nos consola, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com que nós somos consolados de Deus. Então, Deus nos consola nos momentos das nossas tribulações para que nós possamos consolar a outros que estão enfrentando também tribulações e dificuldades. Então, esta consolação, ela vem de Deus, que é o Pai de toda a consolação. Quando Paulo diz consolai-vos uns aos outros com esta palavra, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra, ela é fonte de consolação. Então, nós temos a palavra de Deus como fonte
de consolação para os momentos difíceis e perigosos que enfrentarmos na vida. E nós encontramos no capítulo 7 de 2 Coríntios, e o versículo 6 diz assim: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou. Então veja, Deus consola os abatidos. Quantas vezes eu e você sentimos-nos abatidos, atribulados, aflitos, angustiados, entristecidos, e parece que não tem mais saída, e vem a presença de Deus e nos consola. E a consolação de Deus nos ergue, nos encoraja, nos motiva, nos levanta, nos coloca de novo em pé na presença do Senhor. As palavras de Paulo aos irmãos de Tessalônica tiveram este intuito. Eles estavam como que derrubados por conta da morte dos irmãos. Mas a palavra de Deus, Paulo deixou registrado para eles, foi suficiente para encorajá-los, animá-los e fortalecê-los, e de uma vez por todas, a nunca mais se entregar àquele estado de coisas que, quando um crente morria, ele não ia encontrar Jesus. Eles agora tinham a convicção de que morrer é dormir com Cristo, e Deus vai ressuscitá-lo no dia aprazível. E nós vamos ser, os que estivermos vivos, transformados. E juntos com eles, iremos ser arrebatados ao encontro do Senhor. Observe que quando Jesus estava para partir, ele falou com os discípulos, eles ficaram tristes, turbados. Jesus disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E lá mais adiante ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós temos um Consolador que habita em nós. Este Consolador que mora em mim, que mora em você, que mora em nós, é o Espírito Santo que Deus nos deu. E ele veio para habitar em nós. Então ele mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita no nosso interior. Então, quando em momentos difíceis, a semelhança destes irmãos de Tessalônica, nós temos o Espírito Santo que logo nos consola. Ele traz a convicção e a consolação para o nosso coração. Então, que possamos aqui aprender com este exemplo dos irmãos de Tessalônica, que por conta de um irmão morrer, ele não ia ver Jesus, ele perdeu a oportunidade. Paulo esclareceu, tirou o mal-entendido, colocou os fundamentos corretos e alimentou no coração deles a esperança, a fé e a continuidade. Porque quem morreu em Cristo será ressuscitado. Quem estiver vivo será transformado e juntos serão arrebatados para o Senhor. E estas palavras, elas devem ser sempre lembradas quando um cristão estiver atravessando por um momento difícil. Por isso, o teor da palavra é, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra de Deus, palavra da Escritura, todas elas têm a utilidade de consolar os nossos corações e renovar em nós a esperança, a confiança, a certeza e nos levar à expectativa do encontro maravilhoso com Jesus. Seja pela vida, seja pela morte, o importante a saber é que somos do Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A palavra de Deus, ela serve para nós como fonte de toda a consolação. Sejamos, então, consolados pela palavra do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.